Olá, eu sou Jeremias Gomes e este é o Autorretrato. E hoje eu converso com um deputado que nasceu na capital paulista, mas tem uma vida muito atuante na cidade de Santo André, a 20 quilômetros aqui da capital. Ele começou a militar na política bem cedo, na década de 1970, nas pastorais da Juventude Operária e nas SEBs, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Eu falo do deputado Luiz Turco, do PT, ao qual eu agradeço a presença, deputado. Nós queremos saber um pouco de toda essa sua trajetória. Obrigado, Jeremias. É um prazer falar contigo, com todo o pessoal da TV Alesp. Estamos aqui à disposição. O senhor nasceu na capital paulista, mas só nasceu aqui, já foi primeiro para São Caetano, foi isso? Isso, eu nasci aqui na capital, dia 9 de dezembro, próximo aqui do centro, bem no centro, na Avenida Liberdade e com a Rua Vergueiro, bem quase no Marco Zero da capital de São Paulo. Mas eu só nasci aqui porque meu pai trabalhava na Antártica, aqui na Moca, aqui na capital de São Paulo, e morava em São Caetano. Então, naquela época tinha o convênio médico, vamos dizer assim, né, do hospital com a empresa. Eu só nasci e fui para São Caetano, onde fiquei até meus 17 anos, trabalhando nas empresas da cidade, estudando, militando na igreja, como você já teve a oportunidade de falar. Seus pais, o seu pai fazia o quê? A profissão? Meu pai era operário mesmo da Antártica. Da Antártica. Entrava às 6 horas da manhã, saía às 4 e sempre trabalhando para poder sustentar a nossa família lá de 5 irmãos. 5 irmãos. O senhor é um dos mais novos? Eu sou o mais velho. O mais velho. Então, daí uma responsabilidade grande também. Ajudou na educação ali dos seus irmãos? Então, meu pai, meu pai já casou muito tarde. Meu pai casou com 41 anos de idade. Naquele tempo se casava mais tarde também, né? E morreu cedo. Né? Meu pai morreu apenas com 58 anos de idade. Nossa, então você teve uma convivência de Quando um ele pouco mais de morreu, uma eu década. tinha 17 para 18 anos de idade. Né? Então, nós precisamos começar a trabalhar bem cedo, eu, o meu irmão que vem depois de mim, né? Para a gente poder ajudar no sustento da família. Mas, graças a Deus, todos estudaram, todos formados, com família constituídas, né? Alguns lá no ABC, outros um no interior do estado, aqui próximo, em Americana, e eu em Santo André. E a sua mãe, dona? Minha mãe está viva até hoje, vai fazer 90 anos esse ano, no mês de novembro. Espero que a gente faça uma grande festa para comemorar 90 anos de idade. Mora em São Caetano, na mesma casa. E ela acompanha toda a sua trajetória, de Sim, todas com essas certeza. conquistas que a gente vai Com falar certeza. aqui, dessa sua trajetória política que é muito intensa, né, e muito ampla. E aí, como é que foi, deputado? Aí, nesse período, o senhor estava em São Caetano, estudou ali o início dos seus estudos, seus irmãos foram em São Caetano do Sul. Todos os meus irmãos, eu inclusive, primário, na época era ginásio, né? Isso. E eu tenho uma aproximação muito forte com a Igreja Católica. Na época, criou-se uma expectativa de eu ir para o seminário. Fui para o seminário estudar, cursei um pouco de teologia, mas foi um período muito curto. Abandonei e continuei minha militância dentro da Igreja Católica, na Pastoral da Juventude, na Pastoral Operária, nas comunidades eclesiais de base. E nesse período, final dos anos 70, o movimento sindical também tem uma vida muito intensa lá no ABC. Como você sabe, o ABC é formado por grandes empresas, né, de autopeças, de automóveis. Sim. Então tinha e ainda tem um movimento sindical muito forte. E naquela época a gente também vivia um pouco uma revolução dentro da igreja, entre aspas, que era a teologia da libertação. Sim. Né, que culminou aí vários militantes da Igreja Católica que trabalhavam na indústrias metalúrgica e químicas lá do ABC, se confundiam um pouco nessas coisas. Agora, na sua família, é só o senhor que tem essa veia política. O que a mãe do senhor dizia? Olha, meu filho, assim... Não, a família sempre fica preocupada quando a gente se envolve seja com o movimento sindical ou com o movimento político, de uma maneira geral, né? Principalmente naquela época, principalmente naquela época que era, ainda a gente vivia um regime mais complicado, né? Vivia na ditadura ainda, né? Então era complicado, tinha sempre as preocupações,
né, que a família da gente tem. Mas eu acabei Por outro lado, me identificando com isso. Você né? não deve ter dado muito trabalho, pelo menos na escola ali, porque o Não, senhor tinha lá já acabei esta... me identificando muito com isso, trabalhava normalmente o dia todo, militava aos finais de semana na igreja, aí na fundação do PT, tivemos uma participação intensa também junto com os nossos amigos e companheiros da cidade de Santo André, do ABC. E foi ali, participando dessas reuniões na Igreja Católica, que o senhor percebeu esta força na comunicação? Exatamente. Não, porque... O senhor gostava, assim, de eu acho que reunir os jovens? Naquela época, acho que final dos anos 70, início dos anos 80, quem participava de algum movimento organizado aprendeu muito. Eu me considero uma pessoa privilegiada, né? Acho que o fato de eu militar na Igreja Católica naquele momento, né, a relação que eu tinha com os padres, com as lideranças da igreja naquela época, foram pessoas que, né, viveram momentos muito difíceis da ditadura, né, dos anos 60, final dos anos 60, e a gente aprendeu muito com essas pessoas. A gente acabou tendo uma educação muito importante que contribuiu com a gente até hoje. Né? Tá. E na prática, né, o senhor chegou, por exemplo, a presenciar, porque a Igreja Católica às vezes reunia pessoas que tinham problemas, entre aspas, políticos, né, e que às vezes ficavam dentro da igreja para poder fugir da polícia. O senhor chegou a presenciar algum caso assim? Muitas vezes, né? Como em qualquer lugar, como qualquer entidade, né, você tinha setores da Igreja Católica que eram mais conservadores, como você tem setores que eram mais progressistas, né? Felizmente, naquela oportunidade, lá no ABC, nós tínhamos um bispo que era um bispo progressista, né? Que ele entendia todo o movimento popular, todo o movimento sindical que tinha naquela oportunidade e contribuía muito com isso, né? Que era o Dom Cláudio Umes, né? Que inclusive... foi arcebispo aqui da capital de São Paulo. Naquela época, no final dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, ele era o bispo. E ele acabou, naquela oportunidade, em função do movimento sindical que era muito forte, os movimentos de greve, e a própria Igreja Católica, os progressistas colaboravam com todo esse movimento, ele acabou colaborando muito naquela oportunidade, ajudando muito. O senhor conheceu ele pessoalmente, conversava com ele? Pessoalmente. Era um exemplo, vezes. assim, porque se colocava, no caso, os padres também, se colocavam numa posição difícil, né, de assumir ali, resguardar essas pessoas, né? Então, Isso foi um exemplo para o senhor? Então, não, para mim, naquela oportunidade, ele foi uma pessoa completamente estratégica, né? E não só eu que falo, outras lideranças do PT da região, o próprio ex-presidente Lula teve várias vezes com ele, né? Assim, ele intermediando conversas, né, com os governos da ditadura militar, com a polícia na época. Então eu participei de todo esse movimento aí junto com vários companheiros e companheiras lá da região do ABC, que era uma presença muito forte, né? Porque no início dos anos 80, o movimento sindical teve um crescimento importante a nível nacional e começou no ABC, né? E começou a pipocar em vários estados brasileiros, mas aqui no ABC era muito forte. E o senhor ali com 20 e poucos anos, ali 20, por aí, 24 20 e poucos anos. E o casamento veio quando? Eu casei com 24 anos. 24 anos. 24 anos. E aí, conciliando essa parte aí toda de política... Era uma loucura, porque essa época eu já trabalhava num grupo importante lá do ABC, de concessionária de veículos, né? Eu era um vendedor, depois virei supervisor de vendas, depois virei gerente de vendas e, paralelamente a isso, continuava atuando no PT, né? Menos na igreja já nessa época, mais no PT. Com 24 anos, o senhor estava ali em 1980, ali a fundação 1980. do PT. Então, o senhor, foi um ano importante, 1980. Né? O ano do casamento e o ano da fundação do PT. O ano de 1980, para mim, foi um ano muito importante, porque foi o ano que eu casei, o ano que eu casei em março, o PT foi fundado em fevereiro, aliás, eu casei em abril, o PT foi fundado dia 10 de março, e em 85 eu ocupei meu primeiro cargo na direção do PT local. Havia uma ideologia maior nos jovens do que hoje, deputado? Ah, com certeza. Não, tudo bem, o momento era outro, a realidade era completamente diferente.
né? Hoje nós vivemos numa democracia, as reivindicações são outras, a forma de reivindicação outras, e nós temos que entender o momento que nós estamos vivendo, né? Nós presenciamos recentemente, né, as grandes manifestações que houveram aqui em São Paulo e no Brasil todo, que começou em 2013, são formas diferentes de reivindicação. Daí nós temos que entender o momento e tentar compreender todo esse movimento que está ocorrendo, como ocorreu no final dos anos, no início dos anos 80 e durante os anos 80, né? Correto. Que foram várias manifestações populares, né? Mas E eu naquele participei tempo... de várias manifestações, de várias, né? De greve geral, né? De lutas pelas diretas. Enfim, foram vários momentos que a gente viveu naquela oportunidade. Mas e o hoje objetivo, o momento é outro. havia naquela época toda uma preocupação social também? Ou o objetivo era Não, encerrar o período militar e não, começar a tinha toda uma democratização? preocupação social, com certeza. Eu, como eu já falei, a própria igreja nos ensinava isso, né? E os cristãos, então, a gente tinha essa preocupação com toda a questão social também, né? Agora, evidentemente que a questão da ditadura militar e a questão da ditadura militar e depois a questão das diretas, de você ter a oportunidade de escolher, né, o seu dirigente máximo, era uma preocupação na época que nós tínhamos, todos nós, né? Porque era a partir Evidentemente. disso que todas as outras questões iriam se resolver, né? Sociais e econômicas, Exatamente. enfim, né? O senhor teve agora eleito deputado estadual pelo estado de São Paulo, 78.870 votos, muito bem votados. Muito bem votado, e 42.667 só em Santo André. Aqui que o senhor acredita, assim, praticamente, acho que mais da metade, né, dos votos. Não, na verdade, assim, é a primeira vez que eu saio candidato, eu nunca fui candidato a nada, né? Eu sempre fui um militante do partido, né? Fui um dirigente do PT durante muitos anos, né? Eu fui presidente do PT de 89 até 92, né? O PT do ABC me deu a oportunidade de eu ser escolhido pela região do ABC, que para mim é um privilégio, né, de ser escolhido, tantos dirigentes, tantas pessoas importantes lá no ABC, eu ter sido escolhido em 92 para ser o representante do PT no estado de São Paulo pela minha região. Foram 3 vezes e ao total quantos anos o senhor dirigiu o PT? Eu fiquei na direção estadual do PT durante 17 anos. Isso, desde Desde 93. 93. E voltei para Santo André em 2009. Uhum. Bom, daí toda essa votação que o senhor teve na cidade de Santo André. Voltei para Santo André em 2009. Então, desse período dos 17 anos, aí nós tivemos uma participação importante na construção do PT no estado de São Paulo. Muitas viagens, por exemplo. O estado de São Paulo, como você sabe, é constituído por 645 municípios, e a minha tarefa no PT, uma delas, junto com outras pessoas, era a gente organizar o PT no estado de São Paulo. Então a gente tinha que ter tinha relação ou com o Movimento Sem Terra, ou com a igreja, ou com o movimento sindical, ou qualquer outra relação, qualquer relação que você tinha, iniciava um processo aí, né? De lá... E nisso vieram os filhos, né? O senhor tem 3 filhos. 3 filhos. E foi durante essa campanha toda aí que vieram os filhos. Como é que era isso? Tinha que voltar para... Não, a gente sempre ia, voltava, passava um final de semana fora, 3 dias fora, voltava, natural. Sua esposa também ligada ao partido ou não? Não, Mais a família? não, hoje eu sou divorciado, né? Sim. Sou divorciado, tenho 3 filhos, já todos eles, graças a Deus, formados. Qual é a formação deles? Eu tenho uma filha que é musicoterapeuta, tenho uma fisioterapeuta e tenho um filho que está estudando, trabalha no Banco Itaú aqui em São Paulo. Olha que legal, interessante. Quer dizer, não quiseram seguir a política, né? Embora tivesse um exemplo ali, mas talvez até por causa dessa correria, né? Não é fácil não. 17 anos tendo que expandir o partido por todo o estado, né? Como é que foi esse desafio todo? Para mim foi um privilégio, né? Primeiro conhecer o estado de São Paulo, né? Que é um estado muito importante, né? Você sabe disso, é o estado mais importante do país, um estado onde a gente tem muita coisa para explorar ainda, a gente tem muita terra, enfim, é um estado bonito, né? Vários lugares
bonitos, inclusive, para a gente conhecer, que a gente não conhece. A gente valoriza muito os outros lugares e esquece do lugar onde a gente vive. Então, o estado de São Paulo é um lugar ainda a ser explorado turisticamente falando. Inclusive o Né? litoral também, Litoral, né, litoral norte, litoral sul, você tem a região oeste do estado de São Paulo, que é uma maravilha. Você vai para Presidente Epitácio, por exemplo, você tem Porto, você vai para... Sabe, você tem uma gama muito grande, né, para explorar de rios. E é fantástico o estado de São Paulo, né? Muito bonito. Então eu tive a oportunidade, além de conhecer o estado de São Paulo, proporcionar para o PT, junto com os meus amigos, companheiros, a criação de organizar o PT em todo o estado de São Paulo. E, paralelamente a isso, evidentemente, participar das campanhas que nós realizamos, né? Desde a fundação do PT, fora o privilégio que eu tive de participar de algumas caravanas junto com o nosso ex-presidente Lula, aqui no estado de São Paulo. Isso quer dizer, o senhor participou da campanha do ex-presidente Lula em todas as vezes, né? Em 98, 2002 e 2006. Eu participei de 89, 94, 98, 2002 e 2006. O que mudou? Na linha de frente mesmo, em 94, 98, 2002 e 2006. E o que mudou desde 89 até hoje na campanha? Basicamente, o trabalho é o mesmo, mas assim, hoje nós temos uma mídia social eletrônica muito forte também. Ah, mudou bastante coisa, né? Mudou bastante coisa. Hoje a comunicação ela tem um poder impressionante, né? E é difusa, né? Todos se comunicam. Em 89, 94, 98 não tinha redes sociais, por exemplo. Né? As redes sociais cumpriram um papel chave na campanha, você sabe disso. Né? Tanto em 2006 como em 2010. Né? Foi 2014, na verdade. Então, ela cumpriu um papel muito importante, né? Tanto para o bem como para o mal. Comparando hoje... A forma é como você trabalha isso. Comparando, né? Hoje, deputado, lá para 89, né, a gente lembra quase aquelas questão da correspondência, da comunicação, que demorava, às vezes, para chegar uma notícia. Assim. Hoje é tudo muito instantâneo, Tudo né? instantâneo. Antigamente era olho no olho, casa em casa, bater palma na casa das pessoas, dialogar. Hoje não. Hoje você pega o celular, dá um clique... Agora, também, quanto mais trabalho, também o prazer da realização é muito grande também, Não, né? Muito grande, com certeza, não tenho dúvida participando disso. dessas campanhas, mesmo quando o ex-presidente Lula não foi eleito, havia um trabalho, havia uma satisfação de ter trabalhado ali, se saberia, porque assim, foi um trabalho que sabia que era gradual, né? Não foi eleito agora, mas continua e depois o trabalho continuava. Foi uma aposta que o PT fez num projeto, né? Acho que não só eu falo isso, acho que vários dirigentes do PT falam isso. Foi uma aposta que nós fizemos. Né? O Lula, a partir do momento que ele se tornou uma liderança importante dentro do movimento sindical, a participação importante que ele teve, né, pela luta das diretas, enfim, todo esse processo que a gente passou entre 80 e 1990, o credenciou, né, para ele ser o nosso candidato a presidente da República. Então, foi uma aposta que nós fizemos, né, que não foi só o PT. Né, não foi só o PT, teve outras lideranças, porque o PT não é formado só de metalúrgico. Né, o PT ele foi constituído dentro de uma base muito ampla, né, que foi com os intelectuais de esquerda que estavam fora do país, outros que estavam aqui dentro já, por vários artistas, né, pelo movimento popular e pelo movimento sindical. Então, foi uma coisa ampla, né, e setores da sociedade importantes aqui que ajudaram na formação do PT. Né, e que, depois de anos de conversa, de construção, nós apresentamos um projeto alternativo para o país. E Correto. que o Lula ia encabeçar. Então, nós apostamos em 89, ninguém imaginava que o Lula ia para o segundo turno. Quem que imaginava? O Lula foi com a cara e com a coragem de disputar o governo do estado de São Paulo em 82, quando o PT tinha acabado de sair, ficou acho que em quarto ou quinto lugar, nem me recordo. Até ele brinca, né? Você, pô, de todo mundo falar, vou votar em você, vou chegar em pelo menos em segundo ou terceiro. Acabou ficando em quarto ou quinto. Depois saiu candidato a presidente da República em 89, quando ninguém esperava, né? Todo mundo falava Collor e Brizola na época, né? E aí no fim foi o Lula que chegou. No segundo lugar. E por pouco não ganhou as eleições. Sim. Né?
que tem toda uma história aí. Bom, mas enfim, e fomos apostando. Né? E, Agora, o senhor infelizmente, sempre participou, digamos, mais dos bastidores, né? Como é que era essa história? O senhor não tinha interesse, pelo menos na época, de se não, candidatar? como eu falei, eu sempre fui um dirigente partidário, ainda sou um dirigente partidário, então eu participava da organização da campanha, do planejamento da campanha, né? E a minha exposição pública, muitas vezes, era quando eu apresentava os comícios, que eu apresentava muito comício no PT, né? Ah, Então, sim. fiquei muito conhecido por isso, não só por isso, mas evidentemente eu tenho toda uma trajetória de organização, de formação, que a gente faz curso de formação, planejamento e de construção partidária, que é a área que eu sempre atuei dentro do PT. E o PT tem muitos membros, né? Como é que é a questão do jovem, como é que é esse trabalho dentro do partido, né? Desde as donas de casa que estão ali, que vocês vão conversar, mas também tem os jovens que hoje estão um pouco afastados da política. Eu não sei se vocês têm feito um trabalho nesse sentido. Esse é um ponto nevrálgico do PT, eu acredito. Né? Eu acho que quando eu fui para o PT, eu era jovem. Eu fui presidente do PT ainda jovem. Eu fui presidente do PT com 32 anos de idade, 31 anos. Então, era jovem ainda. Hoje a gente sente uma certa dificuldade. Eu tenho que confessar para você, né, que nós devemos mais uma política mais arrojada para a juventude brasileira. Né? O PT tem uma tradição, né, que acho que é um dos únicos partidos que nós temos aqui no país, que toda a sua direção ela é composta de uma forma diferente dos outros partidos. Por Tem exemplo, muitos filiados, né? Muitos militantes. nós temos 1.700.000 filiados no país. Com toda essa crise que nós estamos vivendo, ainda tem 1.700.000 e muita gente ainda se filiando no PT. E aqui o senhor acredita isso? Era esse Eu acho trabalho que é ali a credibilidade. Nós temos muita credibilidade. Né? Acho que nós já provamos isso, né? Pela própria história do PT. Né, pela sua construção, pelo que nós construímos, pelos governos que nós fizemos. Tem problema? É óbvio que tem problema. Todo lugar tem problema. Mas, como eu estava dizendo, hoje a composição da direção do PT, por exemplo, é de metade de homem, metade de mulher. É paridade entre homens e mulheres. Né, você tem uma cota mínima para a juventude ter uma participação. Você tem uma cota mínima para a questão racial também ter uma participação. Onde você tem questão indígena, que é na região amazônica, você tem uma cota mínima para... Então, a gente tenta contemplar todos os setores para dentro da direção do PT. Mas essa paridade de gênero, homens e mulheres, ela às vezes não se reflete nas urnas, talvez. Não, então... Apesar que o PT tem bastante representantes nós defendemos que, na própria reforma política que nós defendemos, é que tem que ter paridade. Um homem, uma mulher e um homem e mulher e homem, assim por diante. Uhum. Nós defendemos que tem que ter paridade, numa coisa mais equânime para ser a realidade do país, porque hoje as mulheres são a maioria do país. Uhum. Então nós temos que encarar essa realidade e de fato, as mulheres não têm menos espaço. Correto. A grande maioria tem menos espaço, porque tem outras funções, outras tarefas que o homem acaba não assumindo, que é ser dona de casa, cuidar de filho. Então ela trabalha, depois ela tem que chegar em casa, muitas vezes lavar roupa, fazer janta, cuidar de filho, cuidar de filho significa várias coisas, não é só chegar lá e olhar o filho. Você tem a lição de casa da criança para ver, você tem que preparar a criança, você tem a roupa, enfim, você tem um leque grande. E o homem não, o homem ele saiu do trabalho, ele vai lá e janta e vai para a reunião. É verdade. Agora, deputado, o senhor está chegando agora, nessa sua primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, o que o senhor traz? O senhor tem uma representatividade muito grande em Santo André, mas como o senhor disse, o senhor viajou todo o estado, né? O que o senhor traz agora para esse mandato de desafios, de propostas? Então, eu tive voto em aproximadamente 400 municípios aqui do estado de São Paulo, foi bem fatiado, evidentemente que a cidade de Santo André, o ABC, me deu a maioria dos votos. Né? Eu tenho... as pessoas falam assim, pô, Luiz Turco, qual que vai ser o eixo do teu mandato? Né? Qual vai ser o eixo do teu mandato? Né? E todo mundo me identifica um pouco muito com a cara do PT. Né? Essa coisa, pelo fato de eu ter
ficado muito tempo na direção, ajudado em todo esse processo. Então, você fala assim, pô, você precisa ter, né, essa coisa toda. Mas eu moro numa região, como você sabe, que ainda continua sendo uma região muito importante para o estado de São Paulo, economicamente falando. 15ª cidade com maior índice de avanço econômico no estado, Pois né? pois é. Né, nós temos uma questão central lá, que é uma questão ambiental. Nós temos várias áreas de mananciais. Nós temos a represa Billings, que hoje, com essa crise toda da água que nós estamos atravessando aqui no estado de São Paulo, é uma questão fundamental, não só para a região, mas para toda a região metropolitana do estado de São Paulo. A Billings passa ali também pelo ABC. Passa. A maior parte da Billings está tudo ali, que hoje está totalmente poluída. Né? Então, inclusive, a semana retrasada, nós fizemos aqui uma audiência pública pela recuperação da represa Billings, que eu sou um dos coordenadores. Vai haver uma frente parlamentar, me parece. Já foi instituída, né? Exatamente. Então, os 4 deputados do ABC estão na linha de frente de coordenadores dessa frente que, para nós, ela é crucial. Então, é uma área que eu pretendo me dedicar. Porque às vezes a gente fala da água, né, deputado, mas assim, e pensa logo na população, até porque está definido que a população é em primeiro lugar. Sim. Mas tem a questão da agricultura, a questão hidrelétrica, a questão vegetal, a questão animal, que depende da água. Uma coisa está interligada à outra, né? Uma coisa está interligada à outra. Então, ele é um mandato bem amplo. É um mandato amplo, né, porque tem várias frentes de trabalho. Eu espero dar conta. Né? O senhor pretende participar de algumas frentes e de... Eu estou, né, inscrito aqui em 4 comissões. Né? Quais elas? Eu estou inscrito de titular na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Estou inscrito na Comissão de Assuntos Metropolitanos, que é uma área que eu pretendo me dedicar. Justamente porque vai interligar todas essas... E de infraestrutura do Estado. Então, são as 3 áreas prioritárias que eu pretendo me dedicar. Né, e todo suplente na educação e cultura, que tem uma gama muito grande com os meus amigos nessa área, e de desportos também, porque eu sou uma pessoa que ainda gosto de curtir um esporte, corro todo dia, né, participo de várias corridas de rua, então uma área que eu tenho interesse também, não só por causa disso, mas estou dizendo de uma maneira geral, porque acho que isso engloba saúde, educação, tem um conjunto de coisas, não só pela... Gostava de jogar uma bola quando criança? Já fui melhor. Mas é mais ligado ao futebol, outros esportes? Não, esporte eu assisto todos. Sempre que eu posso, assisto tudo quanto é tipo de esporte. Eu adoro esporte. Então, corrida, boxe, tênis, vôlei, basquete, tudo que tiver, se eu estou em casa, eu vejo. Vai acompanhar as Olimpíadas bem de perto aí, agora também, né? Espero ter tempo para acompanhar. Ter tempo, realmente, né? E também ir daqui para o Rio de Janeiro. Deputado, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, eu queria que o senhor ficasse à vontade. Foi muito bom essa conversa, porque o senhor falou um pouco dessa sua vida familiar, dessa sua ascensão política, né? E desses projetos que o senhor traz aqui. Eu quero que o senhor fique à vontade para as suas considerações finais. Eu tenho que agradecer você, a TV Alesp, pela oportunidade, né? Acho que é um espaço importante, a TV Alesp, na medida do possível, a gente acompanha. E é um espaço importante, porque parece que não, mas as pessoas acompanham a TV Alesp. Eu vejo várias pessoas me cobrando, pô, te vi lá, pô, você não apareceu ainda. Enfim, então você percebe que tem ainda muita gente que vê a TV Alesp e vale a pena encontrar uma forma de divulgar mais a TV Alesp, porque é um espaço fundamental, né, para a população brasileira saber, né, o que os deputados fazem, conhecer suas origens e assim mais. Então, quero agradecer a você, a TV Alesp, mandar um grande abraço a todos os ouvintes e telespectadores da TV Alesp. Nós que agradecemos a presença do nosso deputado, que participa de mais um autorretrato. Aliás, o senhor falando aqui da divulgação, a TV Alesp tem hoje as redes sociais, né, com YouTube, Facebook, e tem toda uma integração para que você que quer conhecer melhor e cobrar as ações do seu deputado, pode acompanhar também no site da TV Alesp. O autorretrato volta na semana que vem. Até lá.